Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aulinha de Química. Hoje vamos falar um pouquinho dos modelos atômicos, a evolução dos modelos atômicos. Também muito importante, tá pessoal, essa parte. Então já estamos saindo aí bastante teoria anteriormente, né? E agora a gente continua um pouco teoria, vai aparecer cálculo, né? Então vai ficar mais tranquilo. Mas a aulinha de hoje é a evolução dos modelos atômicos. Primeira coisa que tem que botar na cabeça, pessoal, o que seria um modelo, né? Modelo é alguma coisa que eu vou projetar, né, que eu vou estudar em cima disso aí. Vamos imaginar o seguinte, eu quero construir um carro novo, né? Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar um modelo. Em cima daquele modelo fazer todos os testes para depois, aí sim, ver se vale a pena, né, ir para a linha de produção. Mas antes eu criei um modelo. E na química, pessoal, não é diferente, né? O átomo, ele não veio com a concepção que a gente tem hoje lá da mecânica quântica até, tá? Ele tem uma evolução. E essa evolução, pessoal, ela começa lá na Grécia Antiga, então com Empédocles, certo? E o que esse cara, ele começou a estudar? Que a matéria era formada daqueles 4 elementos, terra, fogo, ar e água, certo? Então toda a matéria era formada por esses elementos. E pessoal, a matéria, o universo, sempre foi de grande curiosidade das pessoas. E aqui a gente vai construir todos os modelos, até uma determinada época, são filosóficos. Por que são filosóficos? Porque o pessoal não tinha tecnologia na época, né? Então, aquele mesma coisa era através de observação. Então, eles começavam a analisar, eles começavam a criar teorias em cima da filosofia, tá? E com o átomo não foi diferente. Então, por exemplo, ali que Empédocles, lá na Grécia Antiga, ele achava que a matéria era formada pela união de 2 ou mais desses elementos. Aí veio Aristóteles. Aristóteles ele já falou o seguinte, olha, se tu pegar o ar e o fogo, tu tem o quente. Se tu pegar o fogo e a terra, tu tem o seco. Ele começou a dar uma cara melhor para as teorias anteriores. Certo, depois um pouquinho mais à frente, eu tenho Demócrito e Leucipo. Esses 2 caras, eles já tiveram a concepção do átomo. O que eles pensaram? Pô, se eu pegar essa pedra e começar a quebrar essa pedra, vai chegar um ponto que eu não consigo mais quebrar. E esse ponto é justamente o nosso átomo. Esse cara, ele tem as características de todo nele. Então, o que acontece? É o tijolinho fundamental da matéria, a qual eles chamaram de átomo. E átomo, o que quer dizer? Não divisível. É aquele lugar que eu chego e não consigo mais dividir. Então, o que eles formularam? Eles formularam que a matéria ela não pode ser dividida infinitamente. Eu vou chegar na menor parte, que é justamente o átomo. Que a matéria tem um limite com as características do todo, ou seja, o átomo. E esse limite seriam partículas bastante pequenas que não poderiam mais ser divididas, os átomos, indivisíveis. Tá? Mas vocês olhem já que lá na Grécia Antiga, já a matéria causava curiosidade. E a palavra átomo utilizamos até hoje, né? Jason, mas isso a gente sabe que o átomo hoje pode ser dividido. Por que a gente usa a palavra átomo? Porque a gente está usando, né? Então ninguém achou melhor não se mexer nisso aí. Então o átomo é a parte fundamental da matéria. Aí o que aconteceu? Passaram-se quase 2000 anos, cara. Aí o que acontece? Tinha algumas coisas da química,
né, que eu não conseguia resolver com aqueles modelos criados por os caras filosóficos até o momento. Aí apareceu um cara chamado Dalton, já em 1808. E Dalton, através de experimentos, ele formulou uma teoria e ele teve aí a participação, ele criou o primeiro modelo, então, chamado de bola de bilhar, onde os átomos eles eram diferentes entre si pelas suas massas, mas eles continuavam indivisíveis, eles eram maciços, mas ele conseguiu, por exemplo, explicar as reações químicas que aconteciam. Por exemplo, ele conseguiu descobrir, no caso, que tudo que tu tem antes, tu tem depois. Que as reações que elas ocorrem com o quê? Apenas as trocas de companheiros. Mas os elementos que tu tem no início, tu tem no final. Então isso aí, legal. O modelo atômico dele explicava tranquilamente. Tanto é que aqui na telinha eu trouxe uma representação para vocês. Então me acompanha aqui na telinha, pessoal. Ó. Então está ali o modelo atômico, o modelo de bola de bilhar. Aqui eu tenho a representação dos elementos. Ó. Mudava em questão de massa, certo? E o átomo é maciço e indivisível. Por isso é representado por esferas parecidas como as bolas de bilhar. Daí a famosa referência à sua ideia como modelo de bola de bilhar. Então, Dalton já tem o modelo da bola de bilhar. Isso 2.000 anos aproximadamente depois de Leucipo e Demócrito, tá? O que aconteceu? Claro que com a evolução, esse modelo também ele foi evoluindo. Mais tarde chegou um cara chamado... Aí o que ele botou, antes de falar desses caras, acompanha aqui na tela, aqui, só para a galera que vai estar em casa estudando. Diz o seguinte, toda a matéria é constituída por partículas microscópicas chamadas de átomos, certo? Os átomos de um determinado elemento são iguais, beleza, tranquilo. Átomos de elementos diferentes são também distintos e podem ser identificados pela sua massa atômica relativa. Uma determinada substância pode ser formada pela combinação de 2 ou mais átomos, sendo que, para essa substância, a combinação atômica em espécie e quantidade será sempre a mesma. Átomos são partículas indivisíveis e de ocorrência natural. Não podem ser criados ou alterar-se sua formação. O que acontece em reações químicas é a alteração na combinação entre os átomos. Lembra o que eu falei? Vem comigo aqui para o quadro. Então, o que acontece? Aí ele começou a explicar as reações químicas. E esse modelinho de bola de bilhar, pessoal, a gente utiliza muito hoje em dia. Ele é ultrapassado? É. Mas a gente utiliza aí para fazer as representações das moléculas, o que acontece na hora da reação, o que está se formando, utilizamos ainda, beleza? Mas o que aconteceu? Mais tarde veio um cara chamado Thomson. O Thomson, pessoal, ele fez um experimento com as ampolas de Crookes, raios catódicos, tá? E ele conseguiu descobrir o elétron. Então, Thomson descobriu o elétron. Segundo Thomson, pessoal, o átomo era uma parte gelatinosa positiva incrustados de elétrons, tá? Daí o modelo chamado pudim de passas, certo? É um outro modelo que a gente tem, mas Thomson foi o cara que descobriu, então, o elétron. E o átomo ele é eletricamente neutro, ou seja, a carga positiva era igual à carga negativa. Observe agora aqui na telinha também, pessoal, que eu trouxe para vocês aqui, Então, uma representação da situação. Essa aqui, então, o nosso experimento de Thomson, com tubos de raios catódicos. Notem-se que as partículas elas sofriam, um desvio para o lado positivo da plaquinha. Então, quem era que estava puxando eram os elétrons. Por isso que Thomson, então, esse aqui é um modelo, pudim de passas. Enquanto o de Dalton era apenas uma bola de bilhar, mas aí, claro, ele não conseguia explicar, por exemplo, a eletricidade, o de Thomson, então, já era o pudim de passas. Aqui ele já descobriu os elétrons. Estão vendo? Então, agora ele já está dando aquela forma do que a gente conhece.
Depois veio o Rutherford. Rutherford também ele fez um experimento. Qual foi o experimento de Rutherford? Ele fez um espalhamento, pessoal. Olha só o que ele usou. Ó. Ele usou o polônio, tá? Que é um material radioativo, que ele emite partículas alfa. Passou por uma placa finíssima de ouro. E aqui atrás, ó, eu tenho uma chapa fotográfica de sulfeto de zinco. O que aconteceu aqui, pessoal? Ele notou que os raios eles sofriam desvios. Por que eles sofriam desvios? Muitos passavam direto, ó. A maioria sofriam desvios. Porque a partícula alfa é uma partícula que é um núcleo de hélio, igual ao núcleo de hélio, pessoal. Ela é uma partícula positiva. Então, para ela chegar aqui e alguma coisa fazer com que ela sofresse um desvio, é porque tinha o mesmo sinal. Então, o que Rutherford ele concluiu? Ele concluiu que o átomo ele possuía duas partes. Ele possuía a eletrosfera, onde tinha os elétrons, que eram as cargas negativas, que era um grande espaço vazio, e ele notou que a grande massa estava concentrada no centro, certo? E essa massa ele chamou de núcleo, a parte positiva, mas o átomo ainda ele continuou sendo eletricamente neutro, certo? O átomo todo, ele era eletricamente neutro. A mesma quantidade de cargas positivas, cargas negativas. Então, legal, ó, Rutherford, com esse experimento aqui, ó, eu tenho um modelo atômico dele já em 1911, ó, um modelo chamado de modelo planetário, onde eu tenho o Sol como sendo o núcleo e os planetas como sendo os elétrons, né, sendo os planetas aqui na nossa eletrosfera. Estão vendo? Então, o Rutherford já tem um modelo planetário. Então, já tem aqui a divisão entre núcleo e eletrosfera. Porém, pessoal, tá? O que aconteceu? Vem comigo aqui no quadro. O que aconteceu? Rutherford, ele não conseguia explicar, né? Por que, tá? Que eu tenho ali cargas negativas girando ao redor e um núcleo positivo. Então, o que acontece? Ele tinha isso aqui, ó. Ele tinha um núcleo que era positivo e eu tinha ao redor desse núcleo elétrons girando, tá? Só que esses elétrons, eles eram negativos. Então, eles pensavam o seguinte, assim, ó, pô, por que esse elétron ele fica girando aqui, ó, e ele não perde energia e vai de encontro com o núcleo? E ainda mais, o núcleo ele é positivo, o positivo atrai o negativo. O que acontece aqui? Aí apareceu na história Bohr. O que Bohr ele concluiu? Ele concluiu o seguinte, que os elétrons eles estão distribuídos em camadas, certo? E quem já fez o ensino médio aí, sabe, né, lá na química estudou aquelas 7 camadas, os níveis de energia, camada K, L, M, N, O, P, Q, onde eu consigo distribuir todos os elétrons dos elementos que a gente possui da tabela periódica. E ele disse assim, ó, olha, eles são distribuídos em camadas e cada camada tem uma quantidade exata de energia. Ou seja, essa aqui, ó, é a camada estacionária desse elétron aqui. Ele vai ficar girando ali a vida inteira e ele não vai sair, ele não vai ganhar nem perder energia. Então ele vai ficar aqui. Aí o que acontece? Acontece o seguinte, que perder energia ele não vai perder, mas ele pode ganhar energia? Pode ganhar energia. Quando ele ganha energia, ele vai saltar sempre para um nível exterior. Porque aqui, ó, é a camada estacionária dele. Ele não ganha nem perde energia. Mas se ganhar energia, ele vai pular para um nível mais afastado. Pessoal, esse pacote de energia que a gente chama é o quanto, tá? De energia. Esse aqui é um salto quântico, certo? Que o elétron vai estar fazendo.
Só que ele ganhou energia e saltou. E outra coisa, tá, pessoal? A quantidade de energia tem que ser exata. Ele não pode ganhar nem pouquinho para chegar aqui, ele não fica na metade do caminho. Ele vai na camada exata, então a quantidade exata de energia, tá? Só que quando ele chega na outra camada, pô, não é a casa dele, tá entendendo? É a mesma coisa quando está de visita em uma casa, vai ficar lá um dia, 2, pô, não é a tua casa. Então tu fica lá, né, louco para voltar para casa. Então o que acontece? Para ele voltar, ele tem que liberar essa energia que ele ganhou. E ele libera o fóton de energia, né? Ele libera um fóton de luz. Esse exemplo aqui, aí o que acontece? Aí ele volta para a camada de origem. Aonde a camada que ele não perde nem ganha energia. Mas quando ele ganha, ele salta. E isso aqui, pessoal, aparece muito em fogos de artifício. Os fogos de artifício é isso aí. Quando eu olho aquele brilho que aparece, é porque o elétron está liberando e voltando para a sua camada de origem. Tá? Então, isso que Bohr compartilhou. Então, cada elétron tem uma quantidade de energia X, cada elétron está naquela camada porque é a órbita estacionária dele, certo? Se ele ganha energia, ele vai para uma camada mais externa. Se ele libera energia, ele volta para a sua camada, certo? Mas mesmo assim gerou uma dúvida. Que dúvida é essa? Pô, se aqui, ó, eu só tenho prótons, cargas positivas, ou seja, cargas de mesmo sinal, elas não se repelem? Sim, se repelem. E por que que as cargas aqui, ó, elas mantêm o núcleo unido? Aí apareceu um outro cara chamado Chevik, em 1932, que fez a descoberta do nêutron, tá? Então, hoje sabe-se que um átomo ele é formado pelo núcleo, que é a parte onde se concentra toda a massa do meu átomo, e formado por uma eletrosfera, que é um imenso espaço vazio, onde aparecem os elétrons. Pessoal, no núcleo encontra-se os prótons e os nêutrons. Os dois possuem massas muito próximas, tamanhos muito próximos. Tá? Só que os nêutrons, como o nome fala, eles não possuem cargas elétricas. Eles estão ali justamente para diminuir aquela tensão entre dois prótons. Tá? É isso que acontece. Então eu tenho duas partes bem distintas agora. Eu tenho um núcleo com prótons e nêutrons, e eu tenho na minha eletrosfera os elétrons girando. A carga elétrica de um próton e de um elétron é a mesma, tá, pessoal? Agora, a massa de um elétron é 1846 vezes menor, ou vamos botar 2.000 vezes menor, do que a massa de um próton ou de um nêutron. Só que a carga elétrica, ó, a carga elétrica de um elétron é de menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb, e a carga elétrica de um próton é igual a mais 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Então, olhem só, a carga absoluta é a mesma. O que muda são os sinais. Agora, em termos de massa. Não, em termos de massa, um próton e um nêutron têm a mesma massa, já um elétron é 1846 vezes menor essa massa. Por isso que quando a gente calcula a massa atômica, né, o número de massa de um átomo, eu só levo em consideração os prótons e os nêutrons, tá?
Pessoal, Summerfield, aí vem outros modelos, aí misturando a mecânica quântica, tá? Aí eu já tenho as órbitas elípticas, eu já tenho os orbitais, né? Esféricos, halteres e e alguns mais complexos, certo? Mas assim, ó, os modelos mais cobrados dentro de concursos são esses aí. Ficar ligado em Dalton, ficar ligado em Thomson, Rutherford e Bohr, tá? Esses caras é onde a gente vai trabalhar bastante. Bastante questões, se vocês forem na internet, tá? Bastante questões relacionam justamente esses 4 modelos onde são os mais cobrados. Aqui na telinha, ó, observem agora, eu coloquei para vocês também, esse materialzinho vai para vocês, né? Ó, as partículas que eu tenho no átomo, os prótons, se localizam no núcleo, carga elétrica aqui, né, mais 1, e a massa absoluta, tá? Então, em gramas essa massa. Os nêutrons e os elétrons. Lembrando que esse mais 1 e menos 1 aqui, pessoal, ó, é a carga absoluta, tá? Se eu for colocar a carga mesmo, esse cara aqui, no caso, foi o que eu escrevi para vocês no quadro. Mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E o elétron, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, aqui está o nosso átomo que a gente vai trabalhar. Ó. A eletrosfera, onde se encontram os elétrons, e o nosso núcleo, onde se encontram os nêutrons e os prótons. Pessoal, representação, legal. No quadro. Olha só. Agora quem está com a tabela periódica na mão, já vai conseguir ver o que eu vou falar aqui no quadro. Tá? Pessoal, a representação de um elemento. Eu coloquei para vocês ali o X como sendo o elemento. Esse cara aqui ó, é o símbolo que representa um elemento químico. O que é um elemento químico? É a união de vários átomos idênticos. Eu formo um elemento químico. E o seguinte, pessoal, a representação desse elemento. A gente utiliza 1, 2 ou até 3 letras, tá? Lembrando que a primeira letra é sempre maiúscula e a segunda e a terceira letra minúscula, tá? Tem gente que gosta de escrever tudo em caixa alta, aí depois chega na hora não sabe o que escreveu. Então, assim, ó, um elemento químico, sempre a primeira representação em maiúsculo e a segunda ou terceira em minúsculo, tá, pessoal? Alguns elementos, eles começam com a letra do próprio nome. Outros elementos, não, tá? Então, tem que tomar cuidado. Né? Às vezes o cara pergunta, enxofre, vai tentar achar um E. Não, mas a representação é S de sulfur. Por quê? Porque muitos nomes têm origem, né? Vem do latim, vem lá do grego, vem do alemão, né? Dependendo do país de origem, aonde foi descoberto, então a pessoa colocou a simbologia, beleza? Então assim, ó, mas todos eles começam com a primeira letra em maiúsculo, a segunda ou terceira em minúsculo, tá? Aí o que acontece? Aqui embaixo, pessoal, ó, nós vamos colocar a letra Z, que é o número atômico a partir desse momento. O que é um número atômico, pessoal? É a quantidade de prótons que eu tenho no meu núcleo. Não existe elementos diferentes com o mesmo número atômico, tá? Isso não vai existir. O número atômico, na verdade, é a identidade do elemento. É o nosso RG, cada um tem um RG. Então, lá na química, lá na minha tabela periódica, o meu elemento, o RG dele, é esse cara aqui, ó. Estão vendo? Aqui em cima vai ter um cara chamado, que a gente vai representar pela letra A. E o A, pessoal, é o número de massa, tá? Número de massa do meu átomo. Mas eu tenho que tomar cuidado que o número de massa é uma coisa. Massa atômica que aparece lá na tabela periódica, eu vou explicar para vocês de novo. O número de massa que eu tenho aqui, pessoal, ó, esse A que aparece aí para vocês, é o número atômico, o Z, mais N. N é número de nêutrons, ou seja, o meu número de massa, pessoal, ele é a soma dos prótons mais os nêutrons que eu tenho lá no meu núcleo, tá?
O número de massa ele pode vir aqui em cima, desse lado, ou nesse lado aqui, tá? O número atômico não, sempre aqui embaixo. Ah, Joyce, mas eu estou com minha tabela periódica aqui e o número atômico está aparecendo lá em cima. Pode? Pode. A tabela periódica é confeccionada, né? Várias editoras produzem tabelas periódicas. E só tem que colocar para vocês a legenda, o que é cada número, certo? E o número atômico sempre vai ser menor do que o número de massa, né? Porque o número de massa é a soma de prótons mais nêutrons. O número atômico é só a quantidade de prótons, legal? Só que esse A aqui, ele pode... Aí se eu não tiver, Jason, se lá na hora do meu concurso eles não falar nada, aí porque lá na hora do teu concurso eles vão colocar dessa maneira aqui, tá? Só que o número de massa ele pode vir desse lado aqui, ou o número de massa pode vir desse lado aqui, tanto faz, tá? Só que isso aqui é para um átomo neutro que a gente chama. O que é um átomo neutro? Um átomo neutro é aquele átomo que tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. A gente fala que ele está no estado fundamental. Se ele está no estado fundamental, é a mesma quantidade de prótons e elétrons. Aí ele é eletricamente neutro. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, a carga de um próton é igual à carga de um elétron. Se eu tenho a mesma quantidade, porém, sinais contrários. Se a quantidade é a mesma, se eu tenho 2 prótons e eu tenho 2 elétrons, somando as cargas dá zero. Porém, eu posso ter também aqui, pessoal, ânions, tá? Ou íons, na verdade. O que são íons? São elementos que são eletricamente, não são neutros. Eletricamente, eles não são neutros. Então, pode aparecer para vocês um elemento químico aqui, ó, e aparecer aqui uma carguinha, positiva ou negativa, tá? Então, é o seguinte, se aparecer carga positiva, então vou botar aqui, vamos ver aqui. Se aparecer desse lado uma carga positiva, é o que a gente chama de cátion. Se aparecer uma carga negativa, tá? A gente chama de ânion. Ó, cátion e ânion. Então, olha só, aqui embaixo o número atômico, o RG do meu elemento. Aqui em cima o número de massa. O que é o número de massa? O número atômico mais o número de nêutrons. E pode aparecer uma carga desse lado. Se aparecer carga positiva é cátion, se aparecer carga negativa é um ânion. Aí esse cara aqui, ó, são os íons. Ó, íons. Beleza? Se não tiver nenhum sinal, é porque ele é eletricamente neutro. Vamos supor aqui, ó, eu vou colocar um elemento químico aqui, que é o sódio, tá? Então a representação dele é essa aqui, ó. Na1123. Estão vendo? Se eu pedir para vocês nesse momento, me acompanhem aqui no quadro, calcular o número de prótons, o número de elétrons e o número de nêutrons, o que eu faria? Primeiro de tudo, o meu Z é igual a 11. O meu A é igual a 23. Estão vendo? Ó? Esse aqui é um átomo no estado fundamental? É um átomo no estado fundamental. Porque não tem nenhuma carga aqui, ó. Estão vendo? Agora, se eu perguntar para vocês, quantos prótons eu tenho? Prótons é o número atômico, é o RG do elemento. Eu tenho quantos prótons? 11. Quantos elétrons eu tenho? Bom, se ele é eletricamente neutro, tem 11 prótons, eu também tenho 11 elétrons. E quantos nêutrons eu tenho lá no núcleo? Bom, nêutrons, no caso aqui o número de massa, é a soma de prótons mais nêutrons. Se eu pegar o número de massa menos o número atômico, eu encontro a quantidade de nêutrons. Ó, 23 menos 11, eu tenho 12 nêutrons. Pronto, feito, calculei. Estão vendo? Só que pode aparecer aqui, pessoal, o Na mais. Estão vendo?
Opa, agora é um íon. Sim, agora é um íon. Por quê? Porque agora ele tem carga. E ele tem carga positiva. Se é positiva, é um cátion. O que muda, pessoal? Muda a quantidade de elétrons. É nesse ponto aqui, ó, que o aluno tem que tomar cuidado. Quando eu falo em cátion e ânion, eu só falo em elétrons, pessoal. O núcleo não muda, tá? Eu não mexo no núcleo. O núcleo permanece o mesmo. Então, o que muda? É a quantidade de elétrons. Para virar um cátion, ele tem que perder elétrons. Para virar um ânion, ele tem que ganhar elétrons. Então, notem, ó, somente em termos de elétrons. Se esse cara aqui é positivo, quer dizer o quê? Que ele tem uma carga a mais positiva do que negativa. Então, os prótons continuam os mesmos, só que aqui, ó, ao invés de ter 11, eu tenho quantos elétrons, pessoal? 10. Aí aqui, ó, eu já não tenho mais um átomo no estado fundamental. Eu tenho uma diferença, ó, vocês estão vendo? Ele tem 10 elétrons e tem 11 prótons, então esse cara é um positivo. Positivo quantas vezes? 2. Estão vendo? E eu tenho átomos que são bivalentes, trivalentes e assim por diante. Mas eu tenho que ficar de olho que a única coisa que muda é elétrons. Ou ele tem excesso, ou ele tem falta de elétrons, tá? Agora, prótons e nêutrons eu não mexo. Por exemplo, o enxofre, S, 32, aqui eu tenho 16, e aqui eu tenho 2 menos, ó, vocês estão vendo, ó? Tá? Então, ó, já mudou. É eletricamente neutro? Não, porque eu tenho carga. Se ele fosse eletricamente neutro, eu teria 16 prótons, eu teria 16 elétrons, e eu teria o quê? 16 nêutrons, porque 32 menos 16 dá 16 também. Nesse caso, ele é negativo, vocês estão vendo? Se ele é negativo, ele é um ânion. Olha só. Para ser ânion, ele tem mais elétrons do que prótons. Então, vamos lá. Ele tem prótons, elétrons e nêutrons. Estão vendo? Aí, o que acontece? Prótons não muda, 16. Nêutrons não muda, 32 menos 16 dá 16 também. Elétrons muda. Se ele fosse neutro, ele teria 16 também. Só que aqui eu estou dizendo que eu tenho 2 cargas negativas a mais. Então eu não tenho 16, pessoal. Eu tenho quantos aqui? 18. Então eu tenho 18 elétrons. Estão vendo? Então agora aqui eu tenho um íon e esse íon é um ânion. Ânion por quê? Porque ele tem carguinha negativa, vocês estão vendo? Então é esse o cuidado que eu tenho que ter, pessoal. Então quando eu tenho essa parte aqui, a representação, eu volto a dizer para vocês, pessoal, tomem cuidado. O primeiro elemento, porque tem gente que faz assim, ó, vai escreve isso aqui, ó, CO. Aí ele vai lá na tabela periódica e olha lá, é cobalto, né? Não, pessoal, aqui, ó, quando eu escrevo isso aqui, ó, é um composto formado por carbono e oxigênio. Esse aqui é o monóxido de carbono. Se eu quero escrever o cobalto é isso aqui, ó, CO. Estão vendo? Tem gente que escreve o hélio, ao invés de escrever hélio assim, ele escreve hélio assim, ó. Não é, pessoal. É a primeira letra maiúscula. Se tiver mais, tem mais uma, é minúscula. Não, tem mais 2, minúscula também, tá? Só a primeira letra é maiúscula. Voltando à nossa representação. Aqui embaixo o número atômico, galera. O que é o número atômico? É a quantidade de prótons que tem o meu elemento químico. Não existe elementos químicos diferentes com o mesmo número atômico. Não. Eu posso ter o mesmo elemento químico, que tem o mesmo número atômico, diferente número de massa, que a gente vai estudar na próxima aula. Semelhanças químicas, tá? Mas aqui, ó, não. Elemento químico, Z é a quantidade de prótons.
O A é o número de massa, é o que eu tenho lá no meu núcleo, prótons mais nêutrons. Se tiver carga, se não tiver carga, é eletricamente neutro, ou seja, está no estado fundamental. A quantidade de prótons e elétrons é a mesma. Pode ter carga positiva e negativa? Pode. Aí é um íon. Se for um íon positivo, é um cátion. Quer dizer que ele tem menos elétrons do que prótons. Se tiver uma carguinha negativa, é um ânion. Quer dizer que ele tem mais elétrons do que prótons. Beleza? Vamos praticar um pouquinho? Vamos lá. Acompanhando na telinha aqui agora, pessoal. A descoberta do elétron e sua interação com campos elétricos e magnéticos, através dos experimentos com a ampola de Crookes, possibilitou a idealização do modelo atômico de... Aí vamos lembrar, né, pessoal? Usou a ampola, descobriu os elétrons. Quem é esse cara? É o cara do pudim de passas, chamado quem? Thomson. Legal? Dalton foi o nosso primeiro modelo da bola de bilhar. Rutherford, então já falou do nosso planetário. E Bohr foi aonde descobriu que eu tenho as camadas, né? Aonde eu tenho o nosso núcleo e eu tenho os elétrons distribuídos em camadas, certo? Em níveis de energia. Bom, aí agora vem uma outra situação, ó. O trítio é um isótopo mais pesado, radioativo e menos abundante do hidrogênio. Número atômico 1. O que é número atômico mesmo, galera? Número de massa. O número de massa do trítio é 3, mas, como é um isótopo, quer dizer que ele também tem número atômico 1. Considerando-se essas informações, conclui-se que um átomo não ionizado de trítio tem. Então, o que ele está falando? Ó, o trítio, ele tem número atômico, então também é hidrogênio, é 1 e número atômico 3. Tá? Então, ó, o número atômico vale 1, número de massa vale 3. Então, aqui o meu Z é igual a 1 e o meu A é igual a 3. Bom, pessoal, o que vocês podem concluir aqui? Vocês podem concluir que esse cara tem quantos prótons? Esse cara tem um próton. Se ele está no estado fundamental, ele tem um elétron também. Só que como ele tem número de massa igual a 3, quer dizer que ele tem quantos nêutrons lá no núcleo dele? 2. Então ele tem um próton, um elétron e 2 nêutrons. Ou seja, a nossa alternativa correta, a letra D. Pessoal, a próxima aula eu vou estar falando bastante com vocês sobre esses caras aqui, tá? Isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos, beleza? Olha só agora aqui, ó. Há muito tempo, cientistas do mundo todo procuram por modelos cada vez melhores para explicar o mundo atômico. Sobre os principais modelos atômicos, é correto afirmar que... Bom, o modelo atômico de Dalton descreve o átomo como tendo um núcleo extremamente pequeno e denso. Ó, primeiro de tudo, Dalton foi o primeiro, né? É a bola de bilhar, então ele não fala nada de elétrons, então está errado. O modelo atômico no qual o átomo é esférico, com elétrons incrustados, foi proposto por Rutherford. Não, isso aqui foi proposto por quem? Olha aqui, pudim de passas, né, pessoal? Foi por Thomson. O modelo em que o átomo seria uma esfera maciça e indivisível foi proposto por Dalton. Legal! Essa aqui é a nossa correta, né? Rutherford e Bohr propuseram um modelo atômico em que o átomo consiste de uma partícula muito pequena e indivisível. Negativo. Aqui eles já tinham núcleo, eletrosfera, tudo. Thomson propôs o átomo com um núcleo muito denso e pequeno e seus elétrons alocados. Ah, errado também, né? Na verdade, Thomson falou o quê? Falou que o átomo era uma massa gelatinosa com positiva, né, com elétrons negativos incrustados nela. Então, ó, aqui também uma questão sobre modelos atômicos, aonde vem comigo aqui no quadrinho agora, aonde o aluno já consegue distinguir bem as situações. Pessoal, então essa é a nossa aula de modelos atômicos. Aqui eu já dei para vocês aqui uma breve introdução do elemento químico que a gente vai estar estudando. Nas próximas aulas vamos estar estudando essas semelhanças atômicas e vamos falar de isótopos, isóbaros, isótonos, isoeletrônicos e assim por diante. Espero que tenham gostado, resolvam as listas de exercícios
e até a próxima aula, galera. Tchau, tchau. Grande abraço.